Olá, professor. Meu nome é Rafael Ferreira de Souza. Bom, aqui é o P5JS e, no caso, a finalização do jogo, né? Vou mostrar aqui o que eu adicionei no jogo, no caso foi a segunda fase. E, bom, é isso. Indo aqui para o que eu adicionei, no caso a fase 1 não mexi em nada, eu só adicionei mesmo a fase 2. Adicionei, três variáveis e três vetores, que nem na fase 1. No caso, a primeira variável, que no caso é var perguntas 2, ele é um vetor que guarda as perguntas da fase 2. Já a segunda variável aqui, que no caso var respostas 2, ele guarda as respostas que correspondem a cada pergunta em ordem. E o var dicas 2, ele vai guardar as dicas que é uma por pergunta, no caso. Por exemplo, se o jogador errar, vai lá e aparece de acordo com a pergunta que ele errar, no caso. E, bom, essas três variáveis aqui do começo eu não alterei, né? Já estava lá no primeiro jogo, mas vou falar aqui novamente para que elas servem. No caso, esse var número igual a zero quer dizer que ele vai começar lá da primeira pergunta, né? Desde lá da primeira pergunta, a primeira resposta e a primeira dica. No caso, se o jogador errar, né? Vai aparecer a dica aqui, de acordo, né? Com o índice que vai estar aqui girando. Bom, já essa segunda variável aqui, var jogo igual a true, ele faz o jogo continuar. Caso o jogador tenha acertado, ele vai continuar jogando, né? Vai continuar aparecendo as perguntas. Se tivesse falso, o jogo parava e pronto, teria começado desde o início. E esse var mensagem, no caso, ele vai guardar o texto que vai aparecer na tela. Por exemplo, acertou, caso ele acerte, ou a dica que, caso ele erre o jogo, né, no caso. Ou então a mensagem parabéns, caso ele acerte tudo. Bom, e essa quarta variável aqui no caso, né, que é var fase 2 igual a false, ela serve para indicar em que fase está. Por exemplo, se aqui tivesse true, estaria na fase 2. Como está false, então quer dizer que está na fase 1. Lá do início, porque começa da fase 1 e depois a fase 2. Aí vindo aqui para baixo, esse if, calma aí, deixa eu arrumar a tela aqui. Aí. No caso, if fase igualmente false, quer dizer o que? Ele vai verificar se está na fase 1. Se tivesse true, que nem lá em cima estava, ele estaria na fase 2, mas como está false, ele está na fase 1. Aí, no caso, irá aparecer o texto com as perguntas da primeira fase, de acordo com o número da pergunta, né? O índice da pergunta, no caso, e aqui, no caso, as coordenadas do texto que irá aparecer lá, né? Se for a fase 1, ele vai, no caso, desenhar as perguntas da fase 1 no jogo. Se não, a mesma coisa aqui, né, de baixo, se não for a fase 1, ele vai desenhar as perguntas da fase 2. Agora, indo aqui para verificar as respostas, no caso, aqui o function verifica a resposta do jogador. Bom, se fase 2 for igualmente a false, começará a fase 1. Se a resposta jogador for igualmente, diminuir aqui, for igualmente respostas número, no caso ele vai comparar as respostas do jogador com o vetor resposta, no caso com os vetores lá de cima das respostas, né? Aí se ele comparar e ver que é igual, né, a resposta, se estiver certo o que ele colocar, vai lá e aparece a mensagem igual acertou. E aí vai lá e aparece acertou lá no jogo, que nem eu vou mostrar daqui a pouco. Que nem na fase 1, no caso. Aí aqui o número igual número mais 1 significa o quê? Ele vai avançar para a próxima pergunta, caso ele acerte, aumentando o índice de 1 em 1. Aí no caso, se ele... Aí aqui, né, no caso, se não, no caso, né, mensagem game over, caso ele erre, né, a pergunta, vai aparecer game over lá na tela, barra N, que no caso é para fazer a quebra de linha, a dica aqui, né, da quebra de linha da dica, mas a dica que vai aparecer de acordo com o índice
que vai estar lá do jogo, né? No caso, de acordo com o número da pergunta que estiver no jogo. E se, como ele errou, né? O jogo igual a falso, então cancela o jogo. O jogo acaba ali. Agora, indo aqui para fase 2, se não, fase igualmente a true quer dizer o quê? Que a fase vai ser a fase 2 agora aqui, não vai ser a fase 1. Se ele acertar, né, a pergunta... perdão, eu já esquecendo. Eu não expliquei isso aqui de cima. No caso, esse if aqui, número maior ou igual a perguntas.legend, significa o quê? Ele significa que se o número de perguntas passa ou fica igual da fase 1, ele termina a fase. E aí ele vai para a fase 2. Aí caso ele erre aqui, vai aparecer a mensagem Game Over aqui. Desculpa, eu esqueci, aí eu me toquei que eu vi aqui, que eu não tinha explicado, perdão. Agora indo aqui para a fase 2, né, como eu expliquei, se caso ele não erre, né, então se não, vai ser a fase 2, né, que é igual a true aqui. Vai começar a fase 2. Aqui, resposta jogador, igualzinho lá de cima. Se a resposta jogador for igualmente a resposta número lá, né? No caso, se ele vai comparar novamente a resposta do jogador no vetor, só que dessa vez do vetor da fase 2 lá, vai aparecer a mensagem acertou se estiver certo, e o índice vai rodar mais uma vez e vai aparecer mais outra pergunta. No caso, se o número maior, que nem o da primeira fase, se o número for maior ou igual da perguntas, né, de perguntas, vai aparecer, que no caso ele vai já ter passado todas as perguntas, né, e ele vai estar igual ao número de perguntas máximo, ou então vai ter passado o número de perguntas no máximo, então quer dizer que ele zerou. Vai aparecer a mensagem lá, apareceu, zerou, parabéns. E vai terminar o jogo, no caso aqui, jogo igual a false. E se ele errar, né, no caso se não, mensagem igual game over, /n, fazer a quebradinha da dica, mais a dica 2 de acordo com o número do índice da pergunta que ele errar. E jogo igual a false, que vai cancelar o jogo novamente. Bom, foram essas, né, que no caso eu só adicionei essa segunda fase, que é igualzinha à primeira fase. Eu fiz isso aqui para o jogo não ficar tão pequeno também. E também porque eu tinha que fazer, né, é óbvio. E bom, aqui no New Game, a gente começa aqui o jogo, que nem na fase 1, que nem no primeiro vídeo eu fiz lá. O sol é uma estrela, verdadeiro. Vamos dizer que o R aqui é 2 mais 2 é igual a 5. Vamos dizer que o R, no caso, vai aparecer Game Over, que não eu expliquei lá. E dica, no caso, né, a dica vai aparecer embaixo com a quebra de linha, use matemática básica. Agora aqui no opções, o som ainda está funcionando. E para parar o som também. Se eu quiser deixar o som aqui no jogo e começar aqui também dá certo. No caso aqui eu vou acertar as perguntas, vou mostrar lá no final como é que fica. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui ó, apareceu fase 2 lá em cima. Eu fiz tudo na mesma tela porque se eu fizesse na segunda tela ia dar mais trabalho e eu também não tava com muito tempo assim, né? Bom, aí vindo aqui para as outras perguntas, né? São obviamente perguntas diferentes. Aí aqui eu vou responder para mostrar o que aparece no final. Se eu errar vai aparecer que nem na fase 1 lá, as dicas. Chocolate branco não é chocolate verdadeiro, a lua satélite da Terra, peixes que embaixo d'água, o Brasil mata as Américas, não. É possível fazer fogo no espaço? Não. Aqui é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Bom, se eu acertar tudo, vai aparecer a mensagem parabéns, você zerou. Aí clica no botão voltar, pronto. Agora se eu errar uma pergunta, ele vai começar desde o zero. Bom, então é isso. Eu espero que o senhor tenha gostado do jogo, que eu tenha explicado do jeito certo aqui para o senhor, que o senhor tenha entendido o que eu quis dizer. E muito obrigado pela atenção.